Olá, queridos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um Discipule da Igreja Teu Reino. Eu sou o pastor Flávio e esse é o momento do dia onde nós tiramos um versículo ou um texto da Bíblia para compartilharmos e ali orarmos junto, buscarmos ao Senhor, nosso Deus, junto. Queria que você abrisse sua Bíblia hoje para nós no livro de Mateus, no capítulo de número 6, no versículo de número 25. A palavra de Deus diz o seguinte: portanto, eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Portanto, por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Pois busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Queridos, nós precisamos entender aqui aonde que Jesus está falando, para quem que Jesus está falando. Jesus ele está reunido no monte, e nesse monte ele começa a falar sobre os princípios do reino. Ele começa a mostrar ali, para os discípulos o que os discípulos deveriam fazer, como os discípulos deveriam viver no seu dia a dia. E nós entendemos aqui, que essa fala de Jesus é para os discípulos. Então a primeira coisa que eu preciso fazer e perguntar para você nessa noite é: você é um discípulo de Jesus? Você se sente aquele que foi chamado por Deus para viver uma vida santa, para viver uma vida reta, para viver uma vida de acordo com a palavra de Deus? Você se sente que você é um escolhido de Deus para a salvação? Se você tem esse chamado no seu coração, se você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode dizer nessa manhã, nesse dia: olha, eu sou um discípulo de Jesus. Então essa palavra é para você. Um discípulo de Jesus, irmãos, ele não é preocupado com a própria vida. Quando Jesus está dizendo assim: olha, não preocupe quanto aquilo que você vai comer, quanto aquilo que você vai beber, nem com o seu próprio corpo, quanto aquilo que você vai vestir, Porque Deus vai te dar todas essas coisas. Se Deus cuida das aves dos céus, se Deus alimenta, se Deus se os lírios do campo crescem sem crescer, naquela beleza tudo, e diz que nem Salomão se vestiu igual. Se Deus cuida das aves dos céus, se Deus cuida dos lírios do campo que cresce e fica aquela beleza, não vai cuidar de nós? Sabe, irmãos, o que eu tenho para trazer ao seu coração nesse dia é: observe as coisas de Deus, observe a perfeição da criação, observe como Deus tem controlado e conduzido toda a história. Nós estamos falando aqui sobre a cruz de Cristo, dos nossos estudos, e a gente vê Deus falando sobre Jesus todo momento, ali em Gênesis, já quando Adão cai, o Senhor fala a respeito de Jesus. Na vida de Abraão, quando vai oferecer Isaac, na arca de Noé, no Monte Sinai, quando as leis vêm,
tudo, Deus já vem profetizando a respeito de Jesus, do Messias que viria sobre nós. Jonas, 3 dias ali na barriga do peixe, depois ele sai, assim como Cristo ficou 3 dias morto, depois do 3º dia ressuscitou. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus para a sua vida é perfeito. Então, irmãos, nós precisamos observar essas coisas e dizer: Senhor, eu quero viver para Ti. Jesus, ele diz muito claro para nós que quem é preocupado com essas coisas, que quem fica sofrendo por essas coisas, são os pagãos. Aqueles que não têm um Deus, ou aqueles que têm um Deus que não morreu por eles, aqueles que têm um Deus que simplesmente suga e busca algo deles. Nós não somos assim, nós confessamos Jesus, nós somos batizados através da água e fomos consagrados ao nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a palavra de Deus diz para nós muito clara que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando eu falo não se preocupar, eu não estou falando para sermos levianos quanto àquilo que precisamos, quanto às nossas responsabilidades. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos correr atrás do nosso pão, nós precisamos fazer com que a nossa vida aconteça. Mas uma coisa é fazer com que a nossa vida aconteça debaixo dos nossos potenciais. Outra coisa é fazer com que nossa vida aconteça debaixo dos propósitos e princípios do reino de Deus. Você serve a Deus, irmão. Você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus que zela por você. Você tem um Deus que abre portas para você. A mensagem que eu quero trazer para você nesse dia é: olha, Deus está cuidando da sua história. Deus está cuidando da sua vida. Não desanime por causa das lutas, não desanime por causa das pressões, não desanime porque talvez alguém te abandonou, alguém te deixou. Todos podem te abandonar, todos podem te deixar, as tristezas da vida podem vir sobre você, mas uma coisa eu tenho a plena convicção: Jesus nunca te deixará. Jesus sempre estará ao seu lado, como ele diz em Mateus 28, que ele estaria em nosso lado, que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Você tem um Deus a quem amar, você tem um Deus a quem adorar, você tem um Deus que te escolheu primeiro, você tem um Deus que desde a eternidade, que na criação já dizia: olha, eu vou entregar o meu filho por amor a você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode pegar essa frase: porque Deus amou o mundo inteiro. Irmãos, se fosse só você que estivesse no mundo, Jesus viria só por causa de você. Então você pode ler aquele texto: olha, Deus amou Flávio de tal maneira que entregou seu filho, que se ele crer, ele não vai morrer, mas vai ter a vida eterna. Então, Deus morreu por você, Maria, José, Paulo, Francisco. Deus morreu por você. E você não precisa ficar preocupando, ansioso, sofrendo com aquilo que você vai comer, com aquilo que você vai beber, com aquilo que você vai vestir. O que você precisa entender nesse dia: Deus me ama e está cuidando da minha história e da minha vida. Guarde isso no seu coração. E eu repito com você o versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você buscar fazer a vontade de Deus, se você buscar orar ao Senhor todos os dias, se você buscar amar ao teu próximo como a ti mesmo, se você buscar amar a Deus sobre todas as coisas, todas essas coisas que nós queremos, comida, bebida, roupa, passeio, tudo vai vir sobre nós. E outras, sem preocupação, mas segundo a graça e a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa entrar no seu coração. Ame ao Senhor e não se preocupe com essas coisas, porque Deus está cuidando de você. Pai, nós oramos nesse dia, te agradecendo pelas tuas palavras naquele sermão, que o Senhor tem nos acalmado, nos direcionado para que possamos viver segundo a graça e a vontade do Senhor. Eu quero orar, Senhor Deus, por cada irmão aqui nesse dia
que tem passado por dificuldade, que tem passado, Senhor Deus, um tempo de ansiedade, de medo, que o Senhor possa se revelar cada dia mais para eles, que o Senhor possa mostrar para eles o amor que o Senhor os amou, a verdade que o Senhor tem entregado sobre a vida deles, que o Senhor possa direcioná-los, Pai, para viver segundo a graça e a vontade do Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, traz, Senhor Deus, essas coisas para os meus irmãos. Derrama as bênçãos do Senhor sobre os meus irmãos. Mas, Senhor Deus, que os meus irmãos possam entender verdadeiramente que o Senhor quer que eles busquem o reino em primeiro lugar, quer que eles busquem a justiça do Senhor em primeiro lugar, fazer a vontade do Senhor em primeiro lugar. Porque nós sabemos, ó Pai, que aqueles que fazem a Tua vontade terão tudo do Senhor. Nos ensina a Te buscar, ó Pai. Nos ensina a Te amar sobre todas as coisas. Nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, segundo a graça e a vontade do Senhor. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe esse dia, que Deus abençoe a sua vida, que você seja cheio da graça e do favor do Senhor. Que você possa nesse dia compartilhar essa mensagem com alguém que você ama, com alguém que seja especial para você, com alguém que talvez esteja ansioso e passando por dificuldades. Que Deus possa abençoar cada um de nós esses dias. Confie no Senhor e lembre-se que Ele é bom sempre, sempre e sempre. Nós oramos e agradecemos ao nosso Senhor em nome de Jesus. Amém.